Olá pessoal, tudo bem? Desculpa, eu estou um pouco resfriada, então vocês perceberam que eu até falei um pouco rápido na aula para dar conta de falar exatamente tudo que eu queria, né? Mas assim, qual foi a ideia de trazer do gráfico anual até para cá, até o gráfico de 1 minuto, né? Claro, o do semanal para o diário, os estudos são os mesmos, e do diário para o 60 minutos, dos 60 minutos para o gráfico de 15 e de 15 para o gráfico de 1. Por quê? Porque eu faço as entradas do gráfico de 1, mas se vocês quiserem fazer um gráfico de 5, num gráfico menor, aliás maior, não tem problema. Isso vai muito do trade system de vocês. Mas o que eu estava explicando sobre a teoria dos canais, que ela é uma das coisas mais fantásticas que pode existir para quem quer aprender a fazer os operacionais de forma com que você consiga, por exemplo, operar qualquer tipo de ativo, qualquer mercado financeiro, qualquer tipo de ativo mesmo, né? Em vários time frames diferentes, principalmente isso. Então, quando eu falo que toda vez que o mercado faz uma correção, ele vai respeitar 50, 61, vocês podem fazer os testes, tá? Outra coisa, a questão das amplitudes, o movimento de choque, quando é válido. Quando a onda ela chega num ponto, uma acumulação de topo é uma onda, então ela vai fechar, vai iniciar um canal de baixa. Então ela vai ter um pivô, ela vai ter um rompimento de um pivô, vai criar ali a extensão. Então aqui, primeiramente, vamos supor, a gente tem esse canal, tá? Ó, eu criei esse canal, ele tem um topo, ele tem um fundo. Conforme o preço vai andando, então eu vou estendendo ele, vou ajustando ele conforme esse preço vai andando, tá? O que pode acontecer? Como por exemplo, aconteceu aqui, ó, o preço sai para fora do canal, mas sempre que isso acontecer, pode ser um falso rompimento. Por quê? Porque posteriormente ele volta, tá? Aí ele aumenta a sua frequência. Então aqui ele tem uma frequência vendedora e uma frequência compradora. Quando ele fecha, ele não ganha topos anteriores, que são topos válidos, e ele cria uma pequena acumulação com uma estrutura vendedora e um reteste, que também é um ponto de venda. O que eu vou observar? Pela teoria das amplitudes, fechamento de onda, então dentro do canal eu vou ter uma frequência limpa aqui. Essa frequência, ela é a réplica dessa aqui, ó, tá vendo? O mercado desce, vai para um movimento de acumulação e sobe. Então eu vou ter tanto um padrão comprador, tá? Quanto um padrão vendedor, tá? Quando isso acontece, toda vez que ele executa, ele fecha um ciclo, ele reinicia o próximo. Ó, esse aqui, por exemplo, tá? Então, aqui, se eu for ver de topo a fundo, iniciou aqui, fechou aqui. Primeira venda, tá? Compra, tá replicando essa compra anterior, tá? Pode estar replicando esse pulso anterior aqui, ó, de compra. Joga para cá. Então, comprou, ó, como eu tô com declínio, ele não ganha, ele diminui, porque a tendência é vendedora. Jogo para cá, considero concluído e jogo para cá. Alvo executado. Depois eu tenho que observar qual foi a frequência macro. A compra macro de término de canal foi essa aqui, ó, de término de canal vendedor para comprador. Então ele pode executar a mesma extensão, tá vendo? E ele executa. Depois ele lateraliza, ó, replica a mesma região aqui, tá? Faz um espelhamento até dessa região, ó, replica ela, fica ali andando, acumulando, tá? Que é onde ele termina. Como ele volta pro preço, a gente expande um pouco esse topo, ó. Expande ele. Aqui ele teve captura de liquidez, então aqui é um ponto vendedor, tá? O que eu posso fazer agora? Agora eu posso puxar esse gráfico aqui, esse canal, e pensar com um rompimento desse pivô, esperar, aguardar aqui, porque ele provavelmente vai criar amplitude aqui, né? Ele pode, se ele recusar, né, descer, não descer, se ele recusar subir, ele criar aqui uma amplitude vendedora, e aí a gente pode entrar vendido. O que ele pode fazer no máximo aqui, como ele já pegou liquidez aqui de cima, né? Andar um pouco no lateral para descer. Então aqui a gente vai ter a formação da amplitude, ó.
2 topos alinhados, 2 fundos alinhados. Aqui eu tenho o início do canal vendedor. E conforme o preço vai andando, aqui dentro a gente vai ajustando, ó, ele sai e volta, ó. Quando isso acontecer, aí o que eu faço? Eu vou ajustando aqui o meu canal, tá vendo? Ó, aí vocês vão fazendo os estudos desta forma, o que não está errado, é assim que é feito. É exatamente assim que é feito, tá? Então, aqui tem um projeto de como pode ser os próximos movimentos. Lembrando que o pivô, ele vai me dar um alvo. Como que eu traço esse alvo? Eu vou pegar a projeção de Fibonacci, eu vou pegar o topo do pivô para o fundo do pivô e vou projetar nesse novo topo que iniciou o canal. Então, aqui eu vou ter pelo menos esse alvo aqui, ó, de 618, 1618, tá? Pelo menos essa região aqui, tá? Ela pode ser uma região de interesse, caso ele faça o topo aqui, tá? Observem isso. Então, essa seria uma região de interesse, ou seja, um alvo mais próximo. Existe um alvo técnico que ele vai ser o fundo anterior, ó. Existe esse alvo técnico aqui. E pode existir um alvo extraordinário. E aí a gente vai sempre observar que seria o rompimento desse pivô para busca de liquidez, até de fundos anteriores. Então, a gente tem que olhar isso também. Lembrando que existe um canal maior, em que o preço está inserido, ó, tá vendo? Em que o alvo pode ser exatamente ter relação com esse canal maior. Então, se tem um pivô maior, e esse pivô, ele muda, né, de compra para venda, tá? Mas observar os canais primários, os canais secundários nos times menores, tá bom? Ó, quanto ele ainda pode cair, tá? Qual que seria o alvo extraordinário? Tá? Ele despencar deste fundo, rompimento de fundos anteriores, ele perdeu 50% do canal e vim testar essa região aqui, ó, 133 mil. Isso aqui seria um alvo extraordinário. Aí eu vou ter que ir para times maiores para ver se o que existe aqui nessa região de interesse. Um favorable gap, uma região de demanda, um fundo duplo com alguma outra região, um order block, enfim. Mas é assim que a gente vai fazendo os canais, tá? Vocês tinham perguntado como fazer isso. A questão das ondas continua a mesma leitura. O choque do movimento sempre é válido quando há rompimento de topo anterior, mas quando a gente já vê a pressão compradora. Então, o que eu tenho que observar sempre na minha entrada? Tem que ter a congruência com o IFR, eu tenho que ter a congruência com o IFR, eu tenho que ter a congruência com um outro indicador, no caso a gente está usando o TV Matrix, tá? Que ele é um oscilador, que ele vai sempre mostrar ali os pontos de entrada para vocês. Olha como ele é bonito, ó, a linha 0, tá? Tá aqui no meio. Ele é igual meio que disso, só que ele tem os pontos, ele já dá a entrada antes dela aparecer para vocês, que eu acho fantástico isso, ó. Quando ele vai tocando aqui, ó, ele já vai dando entrada para venda. Então, o que tu tem que olhar? Como é que tá o meu IFR, tá? Ó, meu IFR, ele tá me dando, ó, topos meio que uma pequena inclinação para compra, para cima, tá? E o meu gráfico? O que o meu gráfico fazia nessa hora, tá? Olha, gente, o tamanho da compra que o gráfico fez. Ele executou uma barra inteira aqui, ó. Uma barra inteira de mostrando para nós que ele ia cumprir e ia chegar na exaustão da compra, tá? E que depois dessa exaustão, a força que vai assumir vai ser a força vendedora. Até deixa eu deixar em verde aqui, para a gente ter essa informação. Então, ele faz amplitude compradora, com os topos quase nada inclinado, e o TV Matrix já mostrando para nós uma exaustão das compras, tá? Quando ele toca a linha rosa, exaustão das compras. Ou seja, o que a gente espera? O nosso alvo é a execução total da amplitude, que ela é cópia, né, de uma região anterior, e aí aguardarmos para entrarmos nessa venda que já foi dada pela divergência do IFR. Olha só que interessante também. O IFR, ele dá a venda
e o nosso gráfico, ele vai só em um ponto de correção, né? Que eu observo aqui, deixa eu até ver aqui qual é o ponto máximo. O que a gente faz? Entrou na correção, topo e fundo, e os alvos, ó, ele tem manipulação, ó, ele tá lateral, 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 para explodir para baixo, tá bom? Por quê? IFR dando, o TV Matrix dando, nós já concluímos que pode ser uma venda aqui, né, com a perda dessa região, perda desses fundos, então a gente já tá com o faca e o queijo na mão, tá? Para entrar vendido amanhã, tá bom? Então, assim, o que a gente tem que observar? Validação dessa região, então, se aqui eu tenho um POI, né? Aqui eu tenho um POI. Esse POI já foi ativado anteriormente, tá? Já teve pega de liquidez 2 vezes aqui desses topos. Então, pode existir esse movimento de compra, de venda. O que eu tenho que olhar? Sempre, né? Se ele já bateu os seus alvos, tá? Seus alvos, suas amplitudes, se ele já pagou a sua amplitude compradora. Que no caso a gente viu que sim. Aqui ela, ó, tá? Não replica 2 vezes. E pegou liquidez dessa região? Não pegou. Se ele quiser, ainda pode testar depois essa aqui, ó. Mas eu acho que não, porque ele quer descer, né? Ah, não, ele já pegou. Pegou ali, ó. Ele beliscou ela. Pegou liquidez daqui. E a tendência é de baixa. Então, a gente tem esse canal maior aqui mostrando isso, tá? Era isso, então, para segunda-feira. Nosso payroll veio atípico, né? Como a gente falou. Dentro do nosso payroll, como eu falei, se eu não vendi, eu não operei essa lateralização, tá? Porque eu vi que estava bem difícil de operar. Não peguei a venda, não peguei a compra, não peguei a venda, não peguei a compra. E aí, a gente entra naquela região do gráfico de 50 pontos, se quiser operar aqui mais fácil. Ou então, o que a gente faz? Como eu falei para vocês, existe um movimento, né? Ele abre com gap de alta, fecha esse gap. Esse é o primeiro movimento. O que a gente sempre tem que considerar? Os 50% do primeiro candle do dia, tá? Como ele teve a máxima injuriada e a mínima, ele é um candle de reversão. Então, é a possibilidade dele ter esses movimentos, né? De ter fundos e topos perdidos várias vezes, por ser um candle de reversão, o primeiro candle do dia. Ok, fechou o gap, qual é a tendência anterior? Então, a gente sempre olha a tendência. Venda, então, poxa, pegou, pode dar venda. Bom, ok, então a gente já tem duas informações importantes, que ele vai fazer um topo maior e que ele é para venda. Ok, o que vai acontecer aqui? Ele criou frequência limpa, gente. Ele criou uma frequência de compra limpa, ó, tá vendo? Ele compra limpa. Só botar aqui a regra de cor de novo. Ele cria a frequência de compra e ele cria a frequência de venda limpa. Então, essa frequência pode ser o calibre para a gente usar durante o dia, tá? Durante o dia. Frequência de venda aqui, ó, quando ele rompe a região. Lembrando que se teve rompimento, tem um canal sendo criado, desde que ele não volte para o preço. Fica em lateralização, né? Ó. Então, o que aconteceu? Executou essa, ficou em lateralização, vai fazer a correção. Se vai fazer a correção, eu já previamente, eu já busco fazer aquela marcação que eu falei para vocês, ó, de topo, de fundo a topo, se é para correção, e observar quais são os pontos que ele pode ir. Então, ele vai bater, ó, primeiro, ele vai nos 50%, eu posso comprar aqui essa região, e aí o que eu faço? Eu tenho uma barra de compra de padrão já, tá? E esse meu padrão, ele tá me dizendo que pelo menos ele vai vir aqui nessa região onde ele veio, tá vendo? Então, tu vai trabalhar com duas coisas. Observou que a correção tá fazendo pullback, tu tem essa região aqui, e tu tem esse alvo aqui, ó.
tá? Executou o alvo com sucesso, agora eu penso em vendas. O que eu faço? Eu pego esse padrão aqui e jogo para o lado. Isso aqui eu faço muito em dólar. Dólar faz muito isso aqui, respeita muito isso aqui. Depois, o que eu tenho que sempre ter a congruência, tá? O gráfico está subindo, mas eu não vejo isso acontecer com tanta... não, nem tanto, né? A venda, mas eu não vejo isso acontecer no FR. Então, sempre que eu tiver o gráfico subindo muito e o FR normal, pode ser um falso, né? Um falso rompimento. Então, por isso que eu digo, muitas vezes as pessoas querem comprar rompimento e não observam que ele é um falso rompimento, em que a amplitude total de compra já foi dada, tanto que ele fecha com o corpo na amplitude, depois você deixa pavio, né? Entra a amplitude vendedora. Entrou a amplitude vendedora, eu vendi. Agora eu vou buscar o quê? Eu vou buscar uma correção desse movimento. O IFR dá certinho o movimento de compra no formato em W, ó. Agora eu busco de novo a minha amplitude de compra. Jogo ela para o lado. Aqui. Então, eu tenho um padrão de compra, tá? Associado com uma entrada no FR, associado com um ponto de entrada no TV Matrix, tá? TV Matrix, ele já dá a entrada antecipada muitas vezes. Ok, agora que ele vai dar, que tá dando essa compra, deixa eu só puxar para baixo um pouquinho. Aí vou entrar de novo com a minha leitura de alvos, tá? Então o TV Matrix já começou a subir, ó, e ele começou a subir junto com esse padrão. Então, tu já tem um alvo de padrão e tu também tem o que tu aprendeu hoje sobre como fazer a amplitude, né? A correção. Então, de topo a fundo. Quando ele começa a ganhar os 50%, deixa eu só tirar esse aqui daqui. Ele ganha 50%, ganha o 618, gente, ele vai fazer teste de máxima. Então, tu marca aqui, ó, os 80% também nessa região aqui da tua barra compradora. E aqui tu busca o quê? Aqui ocorreu uma exaustão das compras, tá? Pegou novamente a liquidez desse topo, ó, tá vendo? Buscou novamente para essa liquidez. E ele pode fazer, ó, um topo menor e aí fazer o reteste. Então, aqui o que eu falei que seria uma entrada boa para venda, tá? Lembrando que se tu vender aqui, não tem problema nenhum. Tu vai buscar igual essa região aqui de fundos, né? Por quê? Porque ela é teu alvo, tá? E ele já pagou a compradora e pagou um pouco mais. Ele até amplia a tua região compradora, ó. Ele amplia ela, levando uma falsa crença de que ele vai pagar bem mais, né? Tá? Então, aqui a gente vai sempre considerando. E ele deixou uma dívida, né? Porque ele deixou essa barra de venda praticamente faltando um pouquinho aqui, né? Para executar ela. Então, ele diminui a amplitude da venda, ó, e busca executar a compra. Depois ele vira a mão para venda. Aí, como eu falei, a melhor entrada poderia ser essa região aqui, tá? Como eu mostrei para vocês. E os alvos. Bom, esse alvo aqui é interessante porque, assim como eu tenho 618 para correções, eu tenho o 161.8 para alvos de pivô. Então, quando eu observo um pivô e observo a perda dos fundos, eu posso calcular qual é o alvo dessa venda. Pela projeção de Fibonacci, né? Eu observo de topo a fundo e jogo para o topo, que começou a executar a minha entrada. E o meu alvo é aqui, ó, 6161, tá vendo? Esse aqui é o meu alvo, é onde ele vai pagar, tá? Então, esse tipo de trade é o trade que eu gostaria que vocês começassem a treinar, tá? O pessoal da mentoria já faz isso já. Tem gente que tá comigo desde o final do ano passado, já tá aprendendo a executar suas entradas assim. Lembrando que tudo é um processo, a gente tem que aprender primeiro o que é amplitude, por isso que a gente usa o TP marcações, quais são os alvos de abertura, que é uma outra situação. Operar a abertura é diferente de operar o mercado a gente vai operar assim. Vai ter os conceitos de onda, de choque de movimento, né, que é um choque legítimo, né, que levou a perda de um topo anterior. Então, tem todas essas questões aqui que a gente vai observando. Enfim, teve essa venda, ela pagou 2 vezes a sua amplitude para poder chegar ali. Então, ele
vem, paga de novo aqui, faz um pullbackzinho e paga de novo aqui, tá? Deixa uma pequena dívidazinha. Bom, executou, liquidou o que tinha para trás e pagou 161,8, que era o nosso alvo de expansão. Então, é assim, quando eu estiver na expansão, que é em direção a uma tendência, né, a minha tendência macro se criou, saí da região de lateralização, fiz uma expansão, então o alvo vai ser sempre esse aqui. Começou a lateralizar, trocou, então eu vou pegar a minha amplitude contrária e vou jogar para esses fundos aqui, ó, o fundo que deu a minha operação. Então, aqui, esse fundo aqui que executou, né? Ó, olha que interessante, onde é que ele foi, ó. Tá vendo que ele foi pagar a barra compradora? Tá? Então, aqui, cria estrutura compradora, eu entro na compra com alvo na minha amplitude. Se é uma correção, aí eu também tenho que olhar o seguinte, olha aqui, ó, fundo para cima. Qual é o meu alvo aqui? 618. O que que ele pagou? Quando ele paga a minha barra compradora, olha como o mercado é fantástico. Eu sei que eu estou explicando um pouco rápido, mas é isso aqui, é só isso aqui que vocês teriam que aprender, tá? Fibonacci, canais, retração e alvos, tá? Olha que incrível. Ele foi pagar lá, ó, tanto a barra de amplitude, que tá certa, que aí a gente valida ela quando esse tipo de coisa acontece, quanto nossos alvos, tá? Aqui é o 618, tá? Lateraliza, óbvio, né? Já pagou o topo, vai se preparar para fazer mais uma venda. Então, a gente já bota aqui no nosso topo, não teve pega de liquidez. Normalmente, ele deveria sair um pouquinho para fora, para a gente considerar uma boa entrada. Qual era o alvo dessa amplitude? Agora, eu tô numa tendência. Tem pivô para fazer o 618? Eu não tenho um pivô. Então, eu vou buscar o quê? Somente o fundo dessa barra, que é a minha amplitude vendedora. A mesma coisa, ó, tá vendo? Vem aqui e faz uma região de pó. Paga a venda. Depois ele muda de novo para compra. Então, eu copio e colo aqui do lado. Busco essa região aqui, ó. Ele já dá falha. Então, a partir de agora, eu não penso mais em compra, só em vendas. Replico mais uma vez a minha barra de vendas até ela perder, até ele falhar, vamos dizer assim. Ó, ele paga esse alvo aqui, nessa região aqui, tá vendo? Pagou o seu alvo. Faz um fundo, busca, olha como entrou compra aqui, ó. Olha como o TV Matrix deu a compra, ó, antes dela correr, tá? E se olhar, não teve tanta divergência no IFR, tá? Mas aqui teve, ó, que foi bem importante a entrada para compra. Ele ficou na linha verde mostrando a exaustão da venda, tá? Mesma coisa. Então, a gente vai fazendo esses três. Aqui ele mostrou a compra no IFR quando ele bota esse topo aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, esse topo é esse aqui. E esse topo tá mais alto, tá vendo a divergência para compra? Então, o IFR deu divergência para compra. Senão, não iria mais pensar em compras. Então, aqui ele faz esse movimento, né? Ó, tá vendo? Fazer esse movimento, mas ele não ganha esse topo. E esse topo é maior que esse. É como se esse topo aqui tivesse aqui em cima, ó, na vida real, né? E não é. Ou seja, dando divergência já, né, antecipadamente para comprar, com divergência de FR, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu entro na compra. Neste caso, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha barra que tinha mudado a sua amplitude e vou jogar na minha compra de entrada, que seria na confirmação, tá? Então, tem o spot, eu ganho ele. Depois o mercado lateralizou. Essas seriam todas as operações da sexta-feira, tá? Não seria só aquela venda, como eu falei, ou aquela compra. É que como faltava pouco tempo pra gente terminar de executar a nossa aula, né,
no zoom ali então acabou tendo um tempo limitado, mas é tranquilo, tá? Bom, vamos repetir aqui, que nós temos essa aqui é uma fonte de liquidez, não dá para tirar. Então, quando eu tô na tendência de canal, que ele faz o pivô e ele rompe, eu vou traçar uma tendência, cria-se um canal pelo pivô rompido, e eu tenho um alvo de 1,618. Essa é a primeira situação. A segunda é quando tiver movimentos de correção, tá? Os movimentos de correção, eles podem fazer os testes de máxima indo nos 80% daquela região, ou eles podem fazer a correção no 61,8, tá? Que é uma região que a gente observa que tem bastante correção. No caso, ele voltou para a região de memória dele, ó, que ele teve 1, 2, 3 pontos de acumulação, né, antes de finalizar. Provavelmente já tinha baixado bastante o volume, né? Que nem o Carlos muito bem colocou, a gente tem que considerar também os volumes, mas eu sei que é muita coisa para explicar em tão pouco tempo, né? E era isso. Eu falei até para vocês printarem a tela, porque a gente mostrou os estudos anuais, mensais, semanais. Foi bem legal, tá? Quem participou da aula e quem renovar a sala vai ganhar esse indicador aqui do TV Matrix, que vocês vão observar ele bastante nos próximos vídeos, tá? Porque eu tô usando ele junto com o IFR. No dólar, a gente também trabalha com esse tipo de amplitude, frequência, né? Que eu gosto mais pelo fato do dólar ser mais direcional e ele romper bastante as regiões, ele não fica fazendo tantas ondas como o índice. E ele usa também os conceitos de canais, sem problema nenhum. Mas é bem interessante, tá? Eu vou dar só uma palhinha aqui para vocês, mostrar para vocês o input que a gente fez os estudos do gráfico de 60 minutos, por exemplo. Que eu falei para eles que tem que ter uma congruência, ó. Então, ele já executou um teste de 80%, ele não rompe, ele não consegue fazer o teste efetivo, tá? Temos alvos para cima? Temos liquidez para baixo? Temos gap para fechar? Temos. Então, o que a gente precisa que ocorra aqui nessa região do gráfico de 1 hora? Se já teve pega de liquidez dessa região, agora ele precisa mergulhar e perder esses fundos, tá? Isso aqui seria bem interessante, porque ele segue nesse movimento vendedor, né? Ele segue nesse movimento vendedor. Então, o que eu observo? Teve uma venda dentro desse canal, uma compra, agora ele vai voltar para venda. O que eu posso fazer aqui para ajudar? Buscar pelo teste de amplitudes, ó, que é por isso que eu falo que é importante a gente usar a mesma técnica em todos os time frames. A minha amplitude de venda aqui é cerca de 10 mil pontos, tá? Ela é bem grande, até um pouco mais até, se for levar de topo, né, de uma região a outra, porque esse canal ele é bem grande. Se ele estiver executando a mesma barra, aí tem que fechar ainda, dá para pegar pelo menos aqui nessa região, ó, para um futuro rompimento, em torno de 5.600 pontos ainda dá para buscar nesse tradezinho aqui, tá? Caso ele não faça as perdas, né? Então, assim, ele faz uma compra, agora ele tá no movimento de retração, que eu falei para vocês, que a gente vai de topo a fundo e vai observar os alvos. Até onde ele pode descer? Olha, ele pode descer até essa região aqui, ó, do 618. Então, eu vou ter duas regiões aqui de alvo, 50% num gráfico de 1 hora, que é essa aqui, e o 618, que é essa aqui. Fantástico isso, né? Então, por isso eu falei, tirem print aqui dessas duas regiões, ó, que são duas regiões que tem as marcações bem interessantes. Ó, 50%,
Aí 618, tá? Do nosso fibo aqui. São dois alvos importantes. Outra coisa, se for no primeiro alvo e subir, lembrando, a gente está numa macro de venda, numa secundária altista, no gráfico de 1 hora. Podendo descer, daí ele vai ter que romper esse fundo aqui, tá? Pode descer até aqui, ó, tá? São 2.500 pontos. É bem interessante isso. Então, ele tem uma tendência aqui, não ganha esse suporte, volta, não ganha o topo, desce. Tá? Então, ele tá querendo buscar realmente esses fundos, ó. Para ele reverter, ele teria que romper o fundo e o topo. Sabe quando a gente faz aquela estrutura, né, compradora? Ó, ele vem, fura o fundo anterior, volta, furando o topo anterior, buscando liquidez. Aí ele confirma, aí ele pode subir. É uma possibilidade dele, se ele quiser subir dessa região aqui. Tá? Então, a gente tem que observar isso, o que aquele preço está fazendo. Isso é importante também. Caso contrário, vai descer bastante. Tá? Então, o que a gente tem que observar? A liquidez de topo, no gráfico de 1 hora. E fundos, tá? Lembrando que bateu nesse fundo aqui, essa região é a região boa fazer parcial, ó. Parcial, tá? Que é uma região boa para fazer uma parcial. Por quê? Porque como eu não vendi aqui e eu não vendi aqui, que são pontos de liquidez importantes, ó, seria uma boa entrada aqui. Não tô vendida desde essa região aqui, então eu posso vender aqui. Tô abaixo de 50%, né, do canal. Parcial. Pode vir aqui, pode vir aqui. A gente tem esse alvo aqui do 50% que eu falei e do 618 lá embaixo como correção. Tá? 618. Porque, como eu falei, lá no minuto ele está dando venda. Aqui ele está numa LTA também dando venda. Mas ele está fazendo o quê? Por que ele está dando essa venda? Porque está corrigindo essa pernada de alta. Essa pernada de alta, ela tem amplitude marcada. A gente vai observar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai replicar a amplitude compradora. Ó. Aqui, por exemplo. Fez compra desse fundo para esse topo. Replicou para cá. Fez pullback, mas não ganhou. Aqui a acumulação, troca realmente de posição, fechamento de onda. Não acredito que ele vá querer buscar subir daqui, tá? Senão já teria subido dessa região aqui. Essa aqui também não subiu. Não sei se vai fazer fundo triplo aqui. Então, a gente tem um ponto de frenagem, é onde a gente vai fazer a parcial. E alvos aqui, 50 e 68. Anotem esses alvos, ó, 136.544 e 131.500. 133.544, 131.500 para venda. E se ele continuar na compra? Bom, aí nós vamos lembrar que nós temos que fazer o pivô, tá? Então, a gente tem esse grande pivô aqui que pode estar dando essas compras, tá? Ou esse mesmo pivô aqui. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a projeção de Fibonacci de baixo para cima e joga para o próximo pullback comprador. Aí tem que observar onde vai ser, se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui. Aonde for esse pullback comprador, a gente vai trilhar ali os 161,8. Se ele chegar a vir aqui, ó, aí a gente tem um alvo comprador
nessa região aqui, tá vendo? Aí ele vai fazer o teste de máximas. Ó, tá vendo 80% aqui, teste de máximas aqui, ó. Então, ele vai ter como fazer esse teste de máximas. Ó, buscando essa liquidez aqui. Olha que legal. Por quê? Porque ele tá exatamente onde deveria estar para poder fazer 661,8, né, como alvo final aí. Muito bom, né? Muito bom a gente ter tudo mapeadinho, tudo riscadinho, tudo controladinho para vocês estudarem e poder fazer os trades mais seguros, né? Então tem a questão das ondas, das estruturas, dos canais e era isso. E indicadores como IFR e TV Matrix que juntos podem te dar um bom suporte. Quem gosta de usar média, a gente está usando sempre aquelas duas lá, a Zeus e a Golden, tá? A gente não está usando mais nenhuma outra. Que no gráfico de 1 minuto, elas estão dando um show, ó. Vou botar lá no gráfico de 1 minuto. Que elas estão dando um show porque eu sempre vou a favor da Golden, né? Aliás, da Zeus, que é a azul, que é de 1 hora. Então, eu sempre indo a favor dela, para venda, a amarela ficou e a Zeus desceu, ó, e deu uma venda aqui. Então, quando eu começo a ir mais a favor dela, é melhor. Ó, aqui nós estamos num ponto de cruzamento. Que aí elas estão se revezando, ó. Tá tendo ponto de briga aqui. O que vai nos garantir, no caso, nos dizer e nos garantir que é a venda, né? Que vai dar essa venda aqui, formar o canal aqui para baixo. Quando a linha amarela subir, a Golden subir e a Zeus realmente descer, tá? Aí nós temos mais uma frequência vendedora aqui nessa região se formando, ó, tá? Então, a gente tem os alvos, nós temos tudo aqui já esperando para fazer esse tradezinho. Então, o que seria interessante? Então, eu tenho venda aqui e a Zeus cruzar. Aí, eu vou ter venda aqui também. Então, eu vou ter as médias, congruência com o IFR, congruência com o nosso oscilador. E a região, né? Região. Aí, lembrando que lá no gráfico de 1 hora, a gente tem que observar essa região aqui, tá? Que ele tá buscando pegar também. Para surfar pelo menos até uma correção e depois subir comprado novamente. Gente, tá bem legal, assim, essas marcações, tá? Acho que tá bem interessante para vocês terem os estudos aí. Aqui nós temos um pouco ponto de liquidez, mas não sei se ele vai chegar a vir. E se vocês olharem nesse gráfico aqui de 1 hora, ó, a gente tá nesse movimento, tá vendo? Esse movimento aqui, ó, lateral, uma região bem de lateralização. Então, o ideal aqui seria exatamente isso, vocês observarem quando tem rompimento, teste máximas, novamente voltou para venda, qual é a amplitude, ó, que ele se forma, ó, se ele está cumprindo essas amplitudes aqui também, ó. Então, aqui ele faz uma maior, ó, já estica um pouco na venda, ó. Depois ele replica essa mesma aqui, então ele é capaz de replicar isso também aqui, ó. Por isso que a gente tem que observar se ele vai replicar essa venda aqui também. Então, era isso. Acho que tá bem completinho. Desculpa passar tão rápido. Eu sei que é um material interessante, um material bom para vocês. E essencial, mais ainda, né? Quando a gente tá pegando e surfando essas operações. Isso é essencial. Então, era isso. Boa semana, bons trades a todos. E vamos monitorando. Eu gostaria muito que ele saísse dessa região aqui, mas ele vai ter que explodir grande para um dos lados. Ele tem dívidas aqui, gap para fechar, e tem todas essas liquidez para pegar aqui em cima. Se a gente passar para o
FGV, pode ser que nos dê uma luz maior, é esperar carregar. E a nossa aula de hoje foi fantástica. E na semana que vem a gente já pode falar do dólar e na outra do Bitcoin, exatamente sobre isso. Só que sem necessidade de mostrar para vocês tudo, né? Que nem eu fiz hoje, mostrei o anual, mostrei só para vocês terem uma correlação. Deixa eu carregar. Olha ali, ó. A gente tem regiões importantes ainda para buscar. E a maioria aqui para baixo, tá vendo? Então existe essa possibilidade realmente do mercado descer, tá? Não sei se ele chega a perder essa região e vir mais embaixo, que o que eu acho difícil, mas ele tem tudo isso aqui, ó, para buscar. Pelo menos essa liquidez aqui. Com certeza ele vai pegar. E o último ordem bloco, normalmente ele deixa um para ter como base. Mas eu gostaria muito que ele saísse dessa região de lateralização. Bom, sucesso a todos, bons estudos e uma ótima semana. Até mais!